cultivar um coração puro e bondoso como o de Jesus. Olá, paz e bem. Hoje, domingo, dia 2 de setembro, dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e sua bênção, para vivermos um dia abençoado e feliz. Ó Senhor, no início desse dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Desejo olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Desejo ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um deles. Fecha, Senhor, os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se aproximarem de mim, sintam a tua presença. Ó Senhor, reveste-me da tua beleza, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia deste domingo, 22º domingo do tempo comum, Jesus nos recorda que é de dentro do coração humano que saem as más intenções e moralidades, e são elas que tornam impuro o homem. Peçamos a graça de uma boa leitura orante da palavra. Ó Senhor Jesus, dá-me um coração simples para compreender a riqueza de ensinamentos escondida em Tua palavra. Envia Teu Espírito Santo para que eu não tenha medo de escutá-la e vivê-la conforme a Tua vontade. Que a palavra transforme meu coração através da fé e confiança que eu deposito em Ti. Convido você, meu irmão, minha irmã, a ouvir atentamente o texto do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 8 e de 14 15, do 21 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas come o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A quem Jesus se dirige? Qual desafio a comunidade é convidada a enfrentar? Qual desejo de Deus o evangelista nos transmite por meio da narrativa? Qual é o apelo principal que o texto nos faz? Para Jesus, o que torna impuro o homem? Os versículos que nos ocupam no Evangelho de hoje são uma controvérsia com os fariseus e escribas sobre o puro e o impuro. No centro do texto está a oposição entre lábios e coração. Oposição entre dizer e a adesão, de fato, ao mandamento de Deus. Essa contradição, considerada por Jesus como hipocrisia, faz com que, em nome da tradição humana, o mandamento de Deus seja abandonado ou anulado. Na conclusão da controvérsia sobre o puro e o impuro, Jesus dá um princípio para que os discípulos compreendam que o mal, o qual distorce e rompe a harmonia da criação, desfigura o ser humano e o distancia de Deus, se encontra enigmamente no coração do próprio homem.
Se o Levítico ordena separar o puro do impuro, Jesus parece abolir esta lei, observando que se trata de tradição humana. É com o coração e não com as mãos que os discípulos devem se preocupar. O que importa é a pureza do coração. O coração e os rins são para a Escritura a sede do saber e do discernimento, a fonte, uma vida em conformidade ou não com a vontade de Deus. É a pureza do coração e não simples práticas externas que revela o grau de engajamento da pessoa em relação ao reino de Deus. A pureza do coração implica não permitir que o mal que existe no ser humano se exteriorize. Considerar o mal como algo exterior a si é, no mínimo, um modo de exprimir a incompreensão acerca da realidade do próprio mal e de não assumir a responsabilidade ante as consequências da inclinação enigmática e perversa do coração do ser humano. O que Jesus exige é uma religião centrada na pureza do coração. E o que o texto diz a você hoje? Jesus, no Evangelho de hoje, nos convida a não nos iludir buscando pureza exterior e aparências de pessoas que tudo explicam e entendem, inferiorizando os irmãos e lhes impondo observâncias que nada significam em termos de conversão para Deus. A conversão é um dos aspectos do discípulo missionário que acontece só após o encontro com Jesus Cristo. Em que consiste a felicidade que brota de um coração puro? Partindo do elenco dos males enumerados por Jesus, que tornam o homem impuro, vemos que a questão tem a ver sobretudo com o campo das nossas relações. Cada um de nós deve aprender a discernir aquilo que pode contaminar o seu coração, formando em si mesmo uma consciência reta e sensível, capaz de discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom e o que lhe é agradável, o que é perfeito. Se é necessária uma atenção salutar para com a salvaguarda da criação, a pureza do ar, da água, dos alimentos, com maior razão ainda devemos salvaguardar a pureza daquilo que temos de mais precioso, os nossos corações e as nossas relações. Esta ecologia humana dar-nos-á a respirar o ar puro que provém das coisas belas, do amor verdadeiro, da santidade. Essa fala é do Papa Francisco. O que o texto o leva a dizer a Deus? Reze comigo. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande e aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechando a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado no sentido da Santa Igreja. Um coração grande e desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus, um coração grande e forte, para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo tédio, todo cansaço, toda ofensa, toda desilusão. Um coração grande e forte, constante, até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde e fielmente a vontade do Pai. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. De que forma a palavra de Deus estará presente no seu dia? O que você deseja colocar em prática segundo os ensinamentos de Jesus? Meu novo olhar em vista dessa missão é de grande humildade para perceber o que em mim deve mudar, para que o Evangelho possa antes fazer parte da minha vida e depois, pelo meu testemunho, ser proclamado ao mundo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cultivar um coração puro e bondoso como o de Jesus é a nossa meta.
Um abençoado domingo para você e sua família. Forte abraço e fique na paz.